Durante muitos anos, a capoeira era vista com maus olhos por boa parte da sociedade brasileira, chegando ao ponto de ser marginalizada no Código Penal de 1890, feita apenas 2 anos após a abolição da escravatura. A prática só começou a ser valorizada de fato em 1940, no governo de Getúlio Vargas, por conta de pessoas da elite começarem a praticar a luta. E em 1960, e 1970, Mestre Bimba, um dos maiores capoeiristas brasileiros, havia feito um novo estilo de capoeira denominada capoeira regional, o qual se apropriava de alguns golpes de lutas orientais, como o jiu-jitsu, dessa forma tirando a essência afro-brasileira da luta. Os sistemas de ensino sempre buscaram ensinar os conhecimentos de interesse da classe dominante, e as aulas de educação física também não escapam disso. Não só a capoeira, mas muitos esportes das classes dominadas não são ensinados de forma eficiente nas escolas, sendo retratados como brincadeiras. Por conta dessa problemática, é necessário que os órgãos educacionais adotem um modelo que seja mais inclusivo e que visa a diversidade cultural. Devido a isso, vários especialistas apoiavam o modelo multiculturalista como responsável pela mudança da grade de ensinamento das escolas. Mas, o que é multiculturalismo? O multiculturalismo é um movimento que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, nos países da Europa e dos Estados Unidos, por conta do grande fluxo migratório dos países do Hemisfério Sul, muitos deles sendo ex-colônias dos países do Norte. Este evento foi basicamente as classes dominadas lutando pelos seus direitos após muitos anos sendo excluídos. O multiculturalismo retrata o reconhecimento da diversidade cultural e as suas diferenças, sem criar uma visão etnocêntrica de superioridade sobre as demais. Podemos dizer que existem 5 tipos de multiculturalismo: o conservador ou monocultural, o liberal, o pluralista, o essencialista de esquerda e o intelectual ou crítico. Por meio de cada modelo, é possível implementá-los em diferentes situações. A inserção da capoeira na educação física, por exemplo, os especialistas utilizam do multiculturalismo crítico, já que é o mais radical e tenta fazer o processo de descolonização. No início foi dito sobre a criação da capoeira regional e as suas mudanças na capoeira tradicional. Nos dias atuais, a denominada capoeira Angola sofreu tantas alterações que ambos os modelos se assemelham entre si. Este evento é denominado cultura inventada, termo criado por Hobsbawm para designar a uma cultura com laços artificiais no seu passado. Vários praticantes de capoeira tradicionais como Mestre Pastinha e Bola 7 também criticam essas mudanças e apoiam o multiculturalismo crítico, ao mesmo tempo que aceitam que as alterações foram essenciais para a sobrevivência da luta. Outra situação é a diversidade cultural de vários alunos afrodescendentes, indígenas e orientais no mesmo espaço, gerenciado pelo multiculturalismo liberal. Porém, em alguns casos os modelos nem sempre têm resultados positivos, como o multiculturalismo liberal, pois certas práticas violentas e que infringem os direitos humanos são consideradas apenas parte de determinada cultura na visão de alguns especialistas, o que acaba sendo algo bem complexo de se resolver devido ao confronto de ideias e à influência do relativismo cultural, processo de analisar a cultura do outro no olhar da sua própria cultura, disseminando a ideia de que as culturas não podem ser alteradas. Agora, inserir a capoeira de forma eficiente na grade escolar é uma tarefa bem difícil de ser feita, seja pela exigência da elite de abordar o conteúdo da cultura tradicional ou pelo desinteresse de certos professores no tema da outra cultura. Segundo a tese O Currículo Cultural da Educação Física em Ação, em A Perspectiva de Seus Autores, de Marcos Neira, várias propostas de inserir a capoeira foram pensadas por especialistas durante muitos anos, entre eles estão a abordagem da luta na educação física, em que alguns defendem a mescla e adequação da luta com outras modalidades, porém outros como Barbieri, discordam deste pensamento porque a capoeira assim perderia ainda mais as suas características da cultura afro-brasileira, causando o mesmo efeito que em de 1960 a 1970, com a criação da capoeira regional de Mestre Bimba, e a prática da capoeira como um hábito de bem-estar, sendo saudável para o corpo e para a mente. As atividades foram divididas em 4 fundamentos pedagógicos a fim de aprender sobre a capoeira de forma mais eficaz, sendo eles: fundamentos filosóficos, pedagógicos, técnicos e musicais. A divisão dos alunos por faixa etária, além da luta ser praticada por meio de etapas específicas, para desfrutar o melhor dela. O modelo apresentado não se difere muito das atuais aulas de educação física, porém acaba sendo uma grande ajuda para alunos do infantil até o fundamental e, do fundamental segundo adiante o modelo acaba sendo meio superficial. Pelo fato da junção de ambos os tipos de modalidades e a tentativa de se adaptar à visão dominante, este formato de ensino tem mais chances de ser aceito pela elite.
estes modelos em si não são capazes de mudar a história da capoeira, já que muitas instituições ainda são bem rígidas sobre os conteúdos ensinados. No mesmo texto se afirma que os currículos escolares têm um papel importante no ensino destas práticas, pois neles é dito como será a grade das escolas de todo o Brasil. Atualmente um novo modelo de currículo baseado no multiculturalismo é posto em prática e com o apoio de vários especialistas como McLaren. Essa nova proposta é essencial para a valorização das modalidades que elas merecem, além da diminuição da visão segregacionista no mundo dos esportes. Outro evento importante foi o registro da capoeira como um patrimônio imaterial brasileiro, onde apenas alguns mestres de capoeira escolhidos pela elite participaram, excluindo boa parte da sociedade capoeirista. Isso repercutiu tão negativamente, que foi feito o primeiro seminário baiano de proposição de políticas públicas para a capoeira. A fim da manutenção da tradição, além da formação do coletivo Capoeira e Militância, a movimento responsável pela luta social da capoeira. Por conta desse caos todo da época, foram feitas leis para regulamentar as mudanças feitas, junto com o mantimento dos significados da luta. A visão elitista das universidades e instituições acabam prejudicando o ensino dos alunos ao estudar práticas de outras culturas com o olhar da nossa própria cultura. Devido a este problema, acaba sendo muito complicado de colocar diversos esportes de classes dominadas nas grades escolares. Porém, com a alteração dos currículos escolares, a distância entre os intelectuais e a diversidade cultural será cada vez menor. O multiculturalismo também acaba sendo um conceito bem importante na sociedade atual, já que nele é possível questionar certos costumes ou até influenciar no convívio social entre pessoas de culturas diferentes, tudo isso graças à luta das classes dominadas.